O Halloween pode fazer você ficar endemoninhado? Participar dele é pecado? É permitido comemorá-lo? Cristãos devem celebrar o Halloween? Espero esclarecer algumas dessas perguntas e te ajudar a entender melhor o Halloween, para que você tome uma decisão sábia neste mês de outubro. Espero responder perguntas sobre o que minha família faz no Halloween e minha história com a data. Também vamos ver o que Ruslan e Mike Signorelli dizem para abordar esses temas. E eles, na verdade, estão em campos opostos, onde Ruslan está no campo de redimir o Halloween e Mike Signorelli está no campo de rejeitar completamente o Halloween. Acho que há uma grande sabedoria para tirar de alguns desses trechos que vamos analisar. Mas antes de entrarmos nisso, deixe-me me apresentar. Meu nome é Cliff Buell. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você não é novo aqui, bem-vindo de volta. Inscreva-se se ainda não for inscrito e curta o vídeo para que alcance mais pessoas e as ajude a entender a polêmica do Halloween na comunidade cristã, a divisão desnecessária e, quem sabe, ajudar alguns. Vamos lá! Nos fantasiamos de personagens de Space Jam e, acredite, recebi muitas críticas por isso. A gente faz colheita na igreja, faz encontros, as pessoas se reúnem e fazem uma festa, esse tipo de coisa. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Tudo bem. Bom, primeiro de tudo, a reação das pessoas. Quero dizer, as pessoas são maldosas. A gente sabe que vive numa época em que as pessoas não são mais civilizadas, certo? E os guerreiros de teclado estão assistindo agora. Eles estão só esperando eu dizer algo com que eles não concordam. Ou você, ou seja lá quem for. Então aqui estão as categorias. Como pastor, você sabe, e você já ouviu isso antes. Aceitar, rejeitar, redimir. Vamos lá. Então parece que o que você acabou de descrever se encaixa em redimir. Sabe, talvez haja raízes pagãs. Talvez seja demoníaco, mas há um jeito de fazer. E a imagem que você mostrou claramente não é demoníaca. Muita gente se encaixa nessa categoria, mas você recebeu resistência de quem não se encaixa. Eu acho que é uma tensão interessante de se viver, né? Entre quais liberdades são aceitáveis de aproveitar ou redimir e quais coisas devemos conter e censurar. O que você acha que isso revela sobre o público em geral ou o público cristão do YouTube, que tende a rotular todos como carnais ou mornos só por terem convicções diferentes? Bem, sabe, há uns 20 anos costumava haver um discurso mais civilizado. As pessoas, eu acho que havia uma verdadeira busca pelo intelectualismo. As pessoas queriam, elas conversavam para tentar encontrar um meio termo, para tentar tipo, ei, eu realmente quero te entender. Agora, estamos tão polarizados que as pessoas simplesmente assumem posições radicais, atacam os outros, destroem eles. E a empatia foi completamente removida. Sabe o que eu quero dizer? É um momento difícil até para conversar, pois as pessoas criam bolhas. Posso perguntar algo? Quando te criticaram por comemorar o Halloween, viram aquela foto? Sim, era aquela foto que estava sendo criticada. Quero dizer, tem gente aqui agora dizendo tipo, evite toda a aparência do mal, e eles acham que isso é do mal. Certo. Agora, deixa eu te perguntar. Enquanto as pessoas comentavam, sabe, postando versículos, você mudou de ideia? Não. Certo. Não. Então esse é o meu ponto. Tipo, obviamente, o método falhou. E isso vale para os dois lados. E é isso que realmente tem me desanimado de várias formas. Mas ao mesmo tempo me anima o fato de que precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. Porque nesse mundo em que vivemos, as pessoas já têm opinião formada. Elas têm preconceitos sobre qualquer coisa. Se você não tirar mais nada deste vídeo, esta é uma das coisas mais importantes que pode levar. Com ou sem Halloween, precisar do Espírito Santo mais do que nunca é fundamental para a vida cotidiana, certo? Pelo menos deixe isso ecoar em você. Só dando ouvidos ao que já concorda com eles, né? E aí eles criam uma bolha onde seguem canais que só dizem o que eles já acreditam. Isso mesmo. Então o que eu penso é que precisamos do Espírito Santo agora mais do que nunca. É isso aí. Palavras humanas claramente não resolvem mais. Nos comentários já expliquei em 2 ou 3 parágrafos por que aquilo era demoníaco, mas isso não mudou sua opinião. Pra mim, o limite, e você pode discordar disso. Sim, pra mim o limite seria intencionalmente abrir e mexer com bruxaria, com tabuleiros Ouija, com esse tipo de coisa, entende? Se fantasiar de demônio, enfermeira sexy, enfim, entende? Acho que o limite é bem claro, na minha opinião, sabe? E eu não acho que seja, sabe, se fantasiar de personagem de desenho animado, ou se fantasiar de Space Jam, ou se fantasiar disso. Eu não acho que esse seja o limite. Eu acho que o limite é, você está intencionalmente entrando em coisas nas quais não deveria entrar. E pra mim, não é só o Halloween. Pra mim, são cristãos indo fazer leitura de tarô. Pra mim, são horóscopos. Pra mim, é como todas essas coisas em que você, de forma voluntária e intencional, está se abrindo para coisas que estão fora do que conhecemos como cristianismo ortodoxo, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. E isso é mais retórico, mas é tipo, se você usar essa fantasia na véspera do Halloween, você pega um demônio, e se usar depois, sabe o que quero dizer? É tipo, a gente só tem que esperar 24 horas pra colocar essa fantasia porque você pode pegar um demônio durante o Halloween, mas não depois. Acho esse ponto interessante e concordo com Ruslan. Há coisas claramente demoníacas e satânicas das quais cristãos não devem participar nem fazer. Tipo, sabe, o Halloween. Quando você olha de fora, claramente existe essa escuridão. Existe essa glorificação da morte. Existe esse elemento de medo, que são todos opostos à caminhada cristã, certo? Nós somos filhos da luz.
Jesus veio para trazer vida e luz, certo? Tipo, opostos à morte e à escuridão. E nós também devemos ser pessoas de fé, obviamente, que é o oposto do medo. Quando você amplia a visão e percebe que esses são os temas principais do dia, não está dizendo que é o dia de Satanás, e não pode ser do Senhor, certo? E que Satanás simplesmente domina o dia, mas está dizendo que essas são as coisas que a cultura criou, a atmosfera que foi criada em torno dessa época. Você vai a qualquer supermercado, local de trabalho, escola, você não pode ir a lugar nenhum. No seu bairro é impossível sair sem ver casas glorificando essas coisas de algum jeito. E se somos pessoas que literalmente deveriam ser o completo oposto disso, por que estaríamos participando disso de forma alguma, certo? Então é como, obviamente, existem coisas muito sombrias e demoníacas acontecendo. Mas aí fica a dúvida, será que deveríamos participar nem que seja um pouco? Será que deveríamos nos fantasiar de coisas que parecem inocentes? A pergunta agora é, isso vai me trazer um demônio? Mike Signorelli diz que é só durante aquele período. E acho que ele aborda isso de forma leve para ser respeitoso, mas eu realmente acho que há mais nuances no mundo espiritual em relação a isso. Dependendo se há algum tipo de concessão, dependendo se você está indo contra a sua consciência, se há uma escuridão espiritual maior nesse dia em geral, como vemos isso se manifestar fisicamente na forma como as pessoas reagem a esse dia, tem que haver um aspecto espiritual por trás disso, porque tudo nesta terra tem um aspecto espiritual. Somos seres espirituais em corpos físicos, sempre há um elemento espiritual. Então, eu não acho que colocar uma fantasia inocente vai imediatamente fazer você ser possuído por um demônio, mas eu acho que você pode estar potencialmente abrindo portas ao se envolver com algumas das coisas que o Halloween oferece, mesmo que você não esteja fazendo as coisas realmente pecaminosas. Acho que você deve encarar isso e considerar que algumas dessas coisas podem ser realmente inocentes. Mas por causa do que está acontecendo nesse dia específico, não é sábio participar dessas coisas no mundo, se conformar de verdade com o mundo, algo que as escrituras nos dizem para não fazer. Ela orienta a não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, para discernir a perfeita vontade de Deus. Muitos têm dificuldade nisso. E eu sempre atribuo isso ao fato de que você não está renovando sua mente nas coisas das Escrituras, do Senhor e tudo mais, e está se conformando com o mundo. E eu acho que esse é apenas um daqueles dias em que podemos cair nessa armadilha. Vou dizer isso antes de voltarmos ao vídeo. Quando não participamos de algo que o mundo participa, isso na verdade passa uma mensagem ainda mais forte de forma positiva, eu acho, do que as pessoas percebem. Então, as igrejas fazem eventos como Trunk or Treat, festivais de colheita ou coisas do tipo, e acabam se conformando de certa forma como uma maneira de evangelizar e tentar alcançar as pessoas na realidade em que elas estão para apresentar Jesus, quando na verdade somos chamados para sermos separados. Ao nos separarmos e dizermos, não participamos disso, abrimos espaço para diálogo. Se você dialoga respeitosamente, em vez de dizer não participamos do Halloween porque é demoníaco para um não cristão, a pessoa pode achar isso loucura. Você pode dizer algo como, nós não participamos do Halloween porque somos cristãos e é muito importante para nós honrar o nosso Deus, e acreditamos que essa é uma forma de fazer isso. Isso pode quebrar barreiras para que entendam por que você vive diferente. Essa é só uma área, pois devemos viver de modo diferente do mundo na maioria das coisas, certo? Já tive oportunidades no trabalho de explicar, não participo do Halloween e esse é o motivo, iniciando conversas com colegas, pois isso é comum no ambiente profissional. Isso realmente quebra barreiras de uma forma que eu acho que as pessoas não percebem. Muitos acham que é preciso se parecer com o mundo para evangelizar, mas ser diferente pode ser ainda mais impactante. Não deveríamos nos igualar ao mundo, essa diferença deveria atrair. Acho que confundimos isso. Voltando ao vídeo, eles trazem pontos incríveis. Esse tipo de conversa é comum em ambientes farisaicos, onde ao citar uma passagem da Escritura, o outro responde com outra, tornando-se Escritura contra a Escritura. Quando Satanás estava tentando Jesus, era basicamente isso, Escritura contra a Escritura. Então, quando você se apoia apenas nesse argumento de Escritura contra a Escritura, você não leva em conta o coração de Deus. Então, o que eu diria para você, e isso é algo em que tenho pensado, é que quando você olha para Atos capítulo 13, você vê que há um homem que se opõe. Ele é um feiticeiro. E Paulo literalmente chama ele, sabe? Você é um filho do diabo, certo? Então é como se dissesse, você está praticando feitiçaria. Você é um filho do diabo. 3 capítulos depois, em Atos 16, aparece a jovem escrava vidente que está endemoniada e precisa ser liberta. Então, se você fingisse ser um feiticeiro, como Paulo trataria você? Sabe o que quero dizer? Então, realmente nós vimos na igreja primitiva, isso é uma nova aliança. Eu intencionalmente não fui para. Isso é muito bom. Se Paulo vai chamar alguém que é feiticeiro de filho do diabo, por que iríamos querer nos vestir ou nos associar com um dia em que as pessoas se fantasiam de algo que é chamado de filho do diabo? Por que você iria querer ter comunhão com isso? Por que você iria querer fazer parte disso? Acho que muitas vezes esquecemos que servimos a um Deus santo, perfeito, justo, como perfeição, santidade, esse chamado a sermos separados, certo?
Pensamos que por algo ser permitido está tudo bem e não ofende a Deus, mas muitas coisas sombrias acontecem nesse dia. Dê um passo atrás e olhe de forma mais ampla. Qual o propósito de celebrar o Halloween? O que você ganha com isso? Isso glorifica a Deus? Acho que você pode sair e evangelizar. Vejo uma área cinzenta onde eu diria para igrejas não fazerem isso. Não concordo com eventos de trunk or treat ou algumas práticas delas. Eu acho que talvez haja eventos que você possa organizar na sua igreja para atrair pessoas com eventos que não estejam associados ao Halloween. Existe uma oportunidade de criar comunidade e comunhão nesses momentos e de pregar o evangelho. Mas eu acho que você realmente precisa orar sobre como o Senhor quer que você faça isso para realmente ser eficaz no que está fazendo e para não se comprometer e potencialmente se colocar em uma situação em que, isso está indo contra um Deus perfeito. Quero dizer, nós já lutamos o suficiente todos os dias para não pecar, para sermos justos, para fazermos o que precisamos fazer pelo reino, apenas para fazer as coisas certas. E Tiago diz que se você sabe o que é certo e não faz, isso é pecado para essa pessoa. É como perguntar, estamos fazendo o certo? Agora temos um dia que glorifica a morte, o mal e a escuridão na cultura atual. Hoje celebra-se morte, escuridão e medo, independentemente das origens. Será que vale a pena nos envolver só por diversão, para nossos filhos ganharem doces e se fantasiarem? Esse não deveria ser o único dia do ano para passar tempo em família. Esse não deveria ser o único dia do ano em que seu filho pode se fantasiar e se divertir. Esse não deveria ser o único dia do ano em que seu filho ganha um doce. Devemos criar um ambiente onde nossos filhos não sintam que perdem algo e possam fazer isso todos os dias do ano. Mais tarde falarei sobre o que fazemos com nossa família para que nossos filhos não sintam falta desse dia. Mas por que precisamos participar? Por que é tão importante? E por que os cristãos se empolgam tanto? Ao defender isso, vemos na cultura atual situações que desonram muito ao Senhor. E vemos tantos cristãos intelectuais que têm toda essa teologia e todo esse raciocínio e dizem, não é realmente pagão e tudo mais. Mas então, parece que há uma carência espiritual. E eu vejo isso o tempo todo. Há muito orgulho que vem disso de eu tenho todo esse conhecimento intelectual, todo esse conhecimento histórico e todo esse conhecimento bíblico. E essas coisas são ótimas. O problema é que o orgulho nos faz achar que nosso conhecimento basta, dificultando o discernimento sobre o Espírito Santo, pois tentamos julgar só com o que sabemos. E embora possamos discernir com base no nosso conhecimento, e obviamente ter conhecimento pode ser bom, porque o povo perece por falta de conhecimento, se nunca olharmos para o aspecto espiritual das coisas, estaremos perdendo um fator enorme. Não deixamos o Espírito Santo nos dar discernimento para perguntar, Senhor, isso te honra ou glorifica? É para o teu reino ou benefício, ou é o homem tentando usar isso? E nós realmente não lidamos bem com essas áreas mais complexas porque não permitimos que o Espírito Santo nos dê discernimento para guiar nossos passos, e acabamos usando apenas a nossa própria mente. Há caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. E se realmente pensarmos nesse provérbio para tantas decisões em nossa vida, isso nos ajudaria a confiar mais no entendimento do Senhor sobre o que devemos fazer nessas áreas mais complicadas. E isso causaria muito menos divisão dentro da igreja, porque permitiríamos que o Espírito Santo nos guiasse com os frutos do Espírito mesmo ao termos essas conversas. Mas vamos voltar ao vídeo. Você pode ver isso em Levítico. Eu não recorri a Êxodo, nem a nenhuma das proibições contra a feitiçaria na Antiga Aliança, mas na Nova Aliança você tem Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 16. Se Paulo está olhando para um cara e dizendo, porque você pratica feitiçaria, você é um filho do diabo. E então um garoto diz, sou fã de Harry Potter. Como você acha que Paulo vai ver isso? Essa é a questão. Quero ir ainda mais longe, ou ser mais fanático, depende de como você me vê. Eu diria que agora estou aqui. Antes eu estava na categoria do redimir, mas agora fui para a do rejeitar. E tudo bem. Mas o motivo, especialmente como pastor de várias unidades, é que agora passamos de pós-cristão para pós-cristão. E vivemos em condições e em um clima onde isso é inseparável. Percebo uma grande diferença entre a América dos anos 90 e a dos anos 2020. Tenho lembranças vívidas de dizer, mãe, vou ser o Superman. Mãe, vou ser o Batman. Mãe, vou ser isso. Agora, é como você mencionou, você vai ao supermercado, não consegue encontrar uma Bíblia, mas pode encontrar novas revistas sobre a nova era. Isso mesmo. Então, é como se vivêssemos nesse mundo. E nessas... Isso é tão real. Uma vez, minha esposa e eu procuramos uma Bíblia para alguém. Fomos a vários supermercados e pesquisei no Google onde comprar uma Bíblia. Acho que um supermercado vendia um tipo de Bíblia que conseguimos comprar, já que não havia livraria cristã por perto. Não achamos Bíblia nesses lugares. Foi louco. Essa é a época em que vivemos. A gente precisa entender que se estamos vivendo numa época tão anticristã, mais do que nunca, por que iríamos querer ceder, nem que seja um pouco, mesmo naquilo que parece inocente? Por que faríamos isso? Mas continue assistindo. Daqui a pouco vamos mostrar algo que o Mike Signorelli diz e considero muito impactante e importante, além da nossa necessidade pelo Espírito Santo. É a segunda coisa mais importante que ele fala no vídeo. Aguenta aí, vamos terminar e eu já mostro pra você. Nessas condições, eu prefiro manter meus filhos completamente longe disso. Então vocês não fazem nada. Agora nós não fazemos. Ok. Quantos anos têm os seus filhos? Eu tenho um de 15 anos e um de 8 anos. Certo.
Então eu já passei por isso. Ore por mim. Nada. Não, nem festa da colheita. Aqui está o meu ponto. É tipo, se... Não, nem isso. Ok. Eu vou fazer um ponto aqui. Eu sei que estou sendo bem insistente. Não, pode falar. Jesus e os discípulos no começo estavam realmente ganhando fama de bêbados e glutões, certo? Eles andavam, comiam, bebiam e faziam barulho, por isso diziam: olha, Jesus e os discípulos são bêbados e glutões. Mas no Getsemane, antes da cruz, há uma transição. E Jesus realmente está dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. Vocês não conseguem ficar acordados? Não conseguem vigiar por mais uma hora? Esqueça as liberdades cristãs. Às vezes, o que fazíamos antes era justificável, mas agora o clima mudou. Precisamos levar a sério. Percebo que nossa cultura mudou de uma fama de glutões e bêbados para sobriedade, vigilância e oração. Interessante, essa é minha visão. Digo isso porque viajei pelos Estados Unidos nos últimos 4 meses. Como você pode realmente separar isso a essa altura? Então, acho que passei da categoria de redimir para a de rejeitar, porque acho que não dá mais para chegar tão perto sem se queimar. Certo, vou falar dessa última parte em que Mike Signorelli diz algo incrível sobre o tema. Depois conto o que minha família faz no Halloween. Ouça. Acho que no momento, com toda essa conversa sobre o Halloween, não quero que a nostalgia do passado da minha filha se torne uma porta aberta para algo no futuro. Então, é assim que eu colocaria. Não sei se você percebeu isso. Ele disse: não quero que a nostalgia do passado da minha filha se torne uma porta aberta para algo no futuro. Ele está dizendo que as memórias, as experiências do passado dela podem influenciar as decisões ou o que vai acontecer no futuro, e isso eventualmente pode abrir a porta para algo que não é bom. Vou compartilhar uma experiência pessoal rápida sobre o Halloween. Cresci comemorando com fantasias inocentes. Tive algumas fantasias de ceifador e coisas demoníacas, mas achava o Halloween tranquilo para cristãos. Lembro de um amigo cristão que não comemorava e achei estranho. Pensava, por que não pode? Também cresci em um lar cristão morno, por isso, para mim, não era um problema cristãos comemorarem o Halloween enquanto eu crescia. Agora, mais pra frente, já na época da faculdade, houve muitos motivos pelos quais eu acabei não buscando o Senhor quando saí da casa dos meus pais pela primeira vez. Mas quando chegava a época do Halloween durante esses anos, eu usava isso como mais uma desculpa pra festejar, pra ficar bêbado, pra fazer qualquer coisa. Era uma época para se divertir, para se fantasiar e ir a essas festas e coisas que eram totalmente demoníacas em tudo o que acontecia, o uso de drogas, o álcool, o que as pessoas vestiam, as situações de luxúria, tudo era muito demoníaco. Para mim, isso era algo comum na cultura ocidental americana, se fantasiar no Halloween e participar dessas atividades. Então, minhas lembranças do Halloween, dessa prática, dessa coisa que eu fazia, se tornaram uma porta aberta para mim no futuro. E isso é algo que minha esposa e eu pensamos. Olha, não queremos que isso aconteça com nossos filhos. Não queremos que eles vivam esses grandes momentos no mundo, se misturando e fazendo essas coisas, e que no futuro queiram continuar fazendo essas práticas. Mas agora é ainda pior, porque você tem acesso ao álcool, tem acesso a drogas, ambientes promíscuos e tudo mais. Então, o que fazemos com nossa família é passar tempo juntos. Sempre preparamos um jantar com bife que nossos filhos aguardam ansiosos. Eles sabem que em 31 de outubro terão esse belo jantar. Depois, geralmente fazemos outra atividade juntos, como ver um filme sem relação com Halloween, ou jogar um jogo de tabuleiro. A gente passa um tempo juntos de um jeito que não tem relação com o Dia das Bruxas, só aproveitamos juntos. Participar do Halloween é inerentemente pecaminoso? Eu não diria que sim. Acredito que no Halloween ocorrem práticas claramente pecaminosas e, em geral, elementos que representam o pecado e têm natureza anticristã. Não considero pecado se fantasiar ou pegar doces. Mas acho importante refletir sobre nossa consciência. E eu acho que o mais importante que qualquer um pode fazer, que qualquer cristão deve fazer, é primeiro, orar sobre isso. Perguntar ao Senhor, devo participar disso? Isso te honra? Isso te traz glória? Se você tem convicção sobre isso, não precisa justificar a carne dizendo que é divertido ou que os filhos vão gostar. Eles não perderão nada por isso. Eles gostam do que fazemos em família e não ligam para o que o mundo faz. Se já faz isso com seus filhos, pense, este ano não vamos fazer. Definitivamente, substitua por algo em que você saiba que eles ainda vão sentir alegria. Porque para as crianças é muito mais difícil lutar contra esses desejos da carne e simplesmente cortar essas coisas do que para os adultos. E os adultos já têm bastante dificuldade com isso. Então, pergunte a si mesmo, isso está apenas satisfazendo os desejos da minha carne, da carne dos meus filhos, ou o que estou fazendo realmente está trazendo honra a Deus? Vale a pena fazer tudo isso porque sei que Deus recebe a glória e vivo de modo a refleti-lo. Por isso vou participar. Lembra das pulseiras WWJD? O que Jesus faria? Você acha que ele faria isso? Você acha que ele participaria desse feriado? Acho que isso pode criar um grande problema. Mas eu diria, no nível mais básico, pergunte a si mesmo. Você veria Jesus participando desse dia? Eu acho que se respondermos honestamente a essa pergunta, a resposta é não.
Eu não acho que ele participaria de um dia que está abertamente, de forma esmagadora, impactando a cultura com escuridão, morte e medo. Eu não acho isso. Se você chegou até aqui, eu espero que você possa ser honesto consigo mesmo. Seja honesto com sua família. Isso é algo em que devemos participar? Eu te aconselharia e diria, não faça isso. Viva em santidade. Seja diferente da cultura. E isso é 100% uma coisa linda. Defender seus valores cristãos, a justiça, e ser contra essas coisas. Isso é totalmente aceitável. Eu te encorajo a fazer isso. Nós devemos fazer isso. Procure maneiras de honrar o Senhor. Não procure maneiras de honrar o mundo ou o homem. Se ficou até aqui, agradeço muito por acompanhar até o fim. Esse foi um vídeo mais longo, mas eu acho que esse é um tema importante, que é complexo e que precisamos realmente abordar e parar de causar divisão no corpo de Cristo por causa disso. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Se ainda não se inscreveu, gostaria de te ver por aqui em outros vídeos, não só sobre Halloween, mas também sobre a caminhada cristã. Compartilhe com quem possa se beneficiar e deixe um like. Isso ajuda a alcançar mais pessoas. Espero que isso impacte pelo menos uma pessoa e chegue a quem precisa. Amo vocês. Que Deus abençoe.